Olá, boa noite, bem-vinda à nossa live das 23 horas. Hoje nós vamos falar na nossa live sobre massas. Lembrando que essa live também é retransmitida lá no meu canal do YouTube, Confeitando com a Gi. Se você ainda não entrou lá no meu canal do YouTube, entra lá que tem bastante dica, tem bastante receitas lá também, tá? Boa noite, Evânio, boa noite, Fabrícia, boa noite, pessoal que está entrando agora. Nosso tema da live de hoje é sobre massas. Nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de método de massa, como que você prepara a massa, todos os cuidados que você precisa ter na hora que estiver executando aí o seu trabalho, né? Vamos começar então. Se você tiver com papel e caneta aí, já separou um caderninho para você fazer as anotações, porque tem muita informação importante aqui, informação que vai ser muito útil para você, tá? Para você não cometer os mesmos erros que eu cometi lá no meu começo, tá? Isso é muito importante também. Bom, a escolha do tipo de massa que você vai trabalhar vai ser importante para você, até pela questão dos custos que você vai ter, né? Então, cada tipo de massa vai determinados ingredientes, isso vai influenciar no método de preparo que você vai utilizar, né? O tempo que você vai gastar para fazer essas massas, e a massa também ela vai interferir no tipo de cobertura que você vai fazer, né? Então, antes mesmo de você pensar se você vai fazer um bolo coberto de pasta americana ou coberto de chantilly, você tem que pensar qual tipo de massa vai combinar com determinada cobertura que eu vou trabalhar, né? Então, a gente tem vários tipos de método para fazer a nossa massa, né? A gente tem as massas de método espumoso, que aí a gente faz com as claras em neve, que são aqueles bolos mais levinhos, né? Que você pode fazer bolos bem molhadinhos, tipo torta, mais baixinho, ou dá para montar também bolos um pouquinho mais altos, até uns 15 centímetros ali você consegue, tá? Com os métodos, as técnicas certas você consegue. Tem também os métodos cremosos, né? Que você faz com a manteiga, né? Ou margarina, que aí já são massas um pouco mais pesadas, que você pode utilizar aí para usar com uma cobertura de ganache, uma cobertura de pasta americana, para bolos altos, né, bolos de andares, altura dupla. Esse tipo de massa de método cremoso também funciona muito bem, porque é o tipo de massa que quando ela está lá na geladeira, né, a manteiga ela vai ficar firme e essas massas vão ficar bem firminhas lá na geladeira. Então ela dá uma estrutura muito boa também. Tem os métodos direto e tem método reverso também, que você faz a mistura separada, né? O método direto, por exemplo, já é tipo o bolo de liquidificador que a gente faz, que você coloca tudo ali e já bate tudo junto, né? Então tem vários tipos de método para você executar uma massa de bolo, né? Você tem que escolher qual que vai funcionar para você e trabalhar com essa. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com um tipo de massa só, porque acaba facilitando o meu trabalho, né? Se eu pegar vários tipos de massa, trabalhar com a massa amanteigada, a massa espumosa, então cada cliente vai querer de um jeito, isso acaba dificultando um pouco na hora de se trabalhar. Por isso que às vezes é importante você escolher um tipo de massa, né, e seguir com ela. Principal ali na hora que você vai fazer a sua massa é as escolhas dos ingredientes. Boa noite, Pri, boa noite, Isabelle, Letícia. A nossa live de hoje nós estamos falando sobre massa, tá? Então, a escolha dos ingredientes é muito importante, né? Você saber como funciona cada ingrediente na sua massa, qual a função de cada um deles, né? E saber também substituir, se for o caso. Se você precisar fazer uma substituição, você precisa entender o que aquele ingrediente faz na sua massa para você conseguir fazer essa substituição. Por isso que é muito importante a gente sempre estudar, né? Saber exatamente a função e o que você pode fazer para fazer uma substituição, né? No caso, por exemplo, dos ovos. Os ovos, quando você vai colocar na massa, por isso que eu sempre falo, faça tudo por pesagem, porque quantidade pode variar muito, né? Eu posso usar uma medida aqui que aí não seja a sua medida. Ou então, às vezes, a medida de uma xícara pode faltar um pouquinho, pode faltar uma colher e isso vai fazer diferença na sua massa. Então, eu digo sempre que uma balança é o melhor investimento que a gente pode ter, né? Com a balança não tem erro, você consegue fazer exatamente um padrão, né?
Os ovos eles têm ali, a gente tem ovos com gramatura de 45 gramas até acima de 60 gramas, né, 66 gramas, que são os ovos jumbos, né, e tudo mais. E isso dá diferença no seu bolo, tá? Os ovos, as gemas, ela tem gordura, ela vai trazer gordura para nossa massa. As claras, por outro lado, ela já vai trazer ali a rigidez, o volume, a aeração. Então, se você coloca os ovos numa receita pequena e numa outra receita você coloca ovos grandes, você vai ter uma diferença muito grande nessa proporção de gordura, de claras, de aeração. Então, você precisa sempre pesar. Pesando, você tem o peso certinho. Ah, Gi, aí você pode me perguntar como que eu vou pesar o ovo, né? Se a sua receita vai os ovos e as claras tudo junto, você bate, tipo como se fosse fazer um omelete e pesa. Aí se passou, você tira um pouquinho, se faltou, você completa um pouquinho, né? Se por outro lado, você precisa as claras das gemas separadas, você separa e pesa separado também. Bate ali e pesa separado, que você consegue tirar ou acrescentar se precisar. Então é importantíssimo você sempre fazer por pesagem, que aí você tem o peso certinho de cada ingrediente que você está colocando ali no bolo, né? Então os ovos é isso que eles fazem na nossa massa. Então se você coloca ali a proporção de ovos diferente em cada receita, vai dar diferença, tá? Às vezes você vai fazer um bolo, você vai pensar assim, nossa, mas esse bolo ficou tão fofinho, né? E faz uma massa de novo, mas essa massa parece que ficou meio seca, ficou estranho. Às vezes foi a gramatura do ovo que você colocou que estava diferente. Então é importante você sempre ter ali do teu lado uma balança, tá? Não é tão caro assim e é um instrumento de trabalho mesmo que ela vai trabalhar muito na sua cozinha, né? O açúcar, vamos falar do açúcar agora na sua massa, né? Além do açúcar ajudar na estruturação da sua massa, ele vai ajudar também a trazer o sabor para sua massa. Então, se você for substituir, você tem que saber exatamente por qual açúcar que você vai substituir, né? Se você substituir por um açúcar mascavo, ele vai trazer um gostinho diferente para sua massa, ficar ótimo também para fazer um bolo de chocolate, né? O açúcar mascavo. Então, você pode fazendo essas substituições e sempre fazendo o teste. Nunca fazer essa substituição num bolo de um cliente que você tem que entregar já, tá? Sempre faça o teste antes, quando você for fazer esse tipo de substituição. O trigo, né? O trigo, quando a gente vai bater o trigo na nossa massa, eu sempre falo pra gente bater pouco tempo, né? E leve, misturar mesmo, só acrescentar o trigo ali e misturar. Quando a gente mistura demais esse trigo na massa, a gente vai evoluir o glúten, tá? Então o glúten ele tá presente ali na nossa farinha de trigo. A farinha de trigo tipo 1 é que tem menos proteína, né, que faz essa evolução do glúten. Então quando você coloca o trigo ali na sua massa e bate, você tá evoluindo o glúten. O glúten é como se quando você vai fazer um pão, ele não fica todo, né, airado ali, né, que faz aquela elasticidade, ele vai fazer isso com a sua massa de bolo. Então provavelmente o seu bolo vai ficar pesado, tá? Vai ficar mais embatumado. Por quê? Porque você evoluiu o glúten desse bolo. Então, quando você for misturar o trigo, leve e rápido, tá? Não fica ali mexendo muito tempo que você vai acabar evoluindo o glúten. O glúten, ele evolui através dessa força mecânica, né? De bater em contato com o líquido. Aí você faz essa evolução do glúten. Então, é importante você sempre colocar o trigo já no finalzinho ali e levemente, certo? Mesma coisa do fermento, você sempre vai colocar no final também e levemente. Se caso o seu bolo for com claras e neve, a clara sempre depois do fermento também, tá? Então tem esses detalhes importantes que independente do tipo de massa que você vai fazer, você precisa tomar esses cuidados para você não ter um bolo maçudo, para você ter um bolo leve. Então isso tudo vai interferir, certo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra gente falar. Sobre a armazenagem, né? É importantíssimo o local onde os seus produtos ali, o seu estoque vai ficar, seja bem higienizado, não tem ali um lugar muito abafado, né?
Porque esse trigo, por exemplo, se ele ficar num lugar assim, ele pode criar ali um mofo, né? Ele pode ficar embolorado, ou então ele pode pegar umidade. E aí quando você for utilizar, ou ele pode estar com algum odor diferente, né? E ele pode estar empelotado. Se por acaso o tipo de trigo que você está utilizando tiver com aquelas pelotinhas na hora que você estiver colocando ali, peneira, porque aí pelo menos ele já vai ficar mais soltinho, não vai ficar com esses gruminhos de trigo no meio que às vezes não se dissolve, tá? Então observa bastante o local onde você está guardando a tua matéria-prima, para você não ter perda nenhuma, não ter problema nenhum, tá? E quando você for fazer a sua massa de bolo também, coloca todos os ingredientes em temperatura ambiente. Os ovos, por exemplo, se você deixar os seus ovos na geladeira e você for colocar na massa, você for bater uma clara em neve, provavelmente essas claras suas elas vão desandar, tá? Então é importantíssimo você sempre estar com os seus ingredientes na temperatura ambiente, para todos eles se incorporarem na massa. Imagina só a manteiga, se a sua manteiga estiver gelada, ela não vai se misturar aos outros ingredientes. Ou se a manteiga estava em temperatura ambiente, mas o leite estava gelado, quando você for misturar, não vai misturar totalmente. Então é importantíssimo você deixar sempre os seus ingredientes ali na temperatura ambiente para você não ter problema de não ter essa homogeneização perfeita, tá? Então deixa tudo ali na temperatura ambiente antes de fazer. Eu tiro um pouquinho antes da geladeira, né? Vamos ver outra coisa aqui que a gente precisa falar. Certo, padrão de qualidade. Eu marquei aqui pra gente comentar sobre isso também. Padrão de qualidade e de quantidade vai interferir diretamente na balança, como eu já te falei. Então a balança você precisa sempre ter para você seguir um padrão de peso, né? Sempre que você vai fazer a sua massa, você pesa todos os ingredientes, a sua massa vai ficar padrão. Sempre que você fizer uma massa de novo, você vai ter aquela mesma quantidade, aquele mesmo padrão de sabor, aquele mesmo padrão de textura, né? Ela vai ficar sempre igual. E essa padronização ela vai ser importante para você, tanto para você calcular os seus ingredientes com mais certeza, né? Porque aí você sabe exatamente o peso de tudo que você colocou, e também a quantidade, né, de peso da massa mesmo, né? Você vai assar as suas assadeiras. Quanto de massa você vai colocar em cada assadeira, né? Você vai dividir a assadeira de 20 centímetros, você vai dividir 500 gramas de massa em cada assadeira. Então, quando você faz uma massa, você sabe exatamente o peso dela e você divide exatamente o peso nas assadeiras, você tem um padrão de massa. E aí o seu bolo vai ficar com aquele mesmo peso sempre, né? Mesma coisa do recheio, quando você for rechear o bolo, né? Você precisa ter aquele padrão de quantidade, de peso de tudo que você está colocando ali, para você ter essa padronização final, né? Sempre tá do mesmo jeito o seu bolo. E aí outro detalhe, né? Quando você vai assar, forno pré-aquecido, tá finalizando ali, na hora que você já tá preparando para colocar na assadeira tudo, já pré-aquece o seu forno, deixa o seu forno ali pré-aquecendo, coloca para assar. Isso, gente, é independente se você tem um forno grande para assar muitas massas ou para assar uma, duas assadeiras, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Outro detalhe também importante que você precisa ter: se você não vai conseguir guardar, colocar essa massa todinha que você bateu no forno, coloca ela na geladeira. Por que eu falo para deixar a massa na geladeira, né? Mesmo se ela estiver na forma já, na assadeira, mas você tá esperando uma assadeira lá no forno já, você pega essa sua assadeira ou a massa que tá no seu bowl mesmo e conserva ela lá na geladeira. Por quê? O fermento que está presente ali na geladeira, quando você colocar essa massa crua lá, né, para guardar o forno, ela vai aos poucos, ela vai crescer menos rápido, né, vamos colocar assim. O crescimento dela vai ser mais lento. Então, você não vai ter aquela explosão de crescimento e depois seu bolo murchar, ficar baixinho. Então, sempre que você tiver uma massa ali que está aguardando, que você ainda tem massa lá, né, no forno assando já, deixa essa massa sua na geladeira reservada, tá? Que aí assim ela vai crescer mais lentamente, né? Outra coisa, depois disso,
Você foi lá, assou o seu bolo tá perfeito. Espere esfriar para você não embalar essa sua massa quente ainda. Quando a gente embala uma massa quente, o que vai acontecer? Ela vai suar, né? Ela vai criar aquelas gotículas de água ali embaixo, né, do plástico ali que a gente embalou. Isso pode causar proliferação de bactéria e pode embolorar o seu bolo, né? Porque vai ficar aquelas gotinhas de água ali e pode proliferar um fungo, alguma coisa. Então sempre espere esfriar. Esfriou, embala essa massa sua ou com plástico filme ou com saquinho de freezer mesmo. Embala muito bem para que ela não resseque, né? E reserva essa massa sua na geladeira. Se essa massa for saborizada, tiver alguma saborização de baunilha ou outro tipo de saborização, marca na etiquetinha, né, a saborização dessa massa, embala muito bem e reserva essa massa até você preparar na geladeira, porque lá também ela vai durar por mais tempo do que na temperatura ambiente, né? Se você quiser já adiantar os seus preparos, né, da semana, você pode até deixar essa massa ali na geladeira por uns 3 dias tranquilo, mas lembre de fazer isso. Embalar muito bem para essa massa não ressecar e não ter perigo dela ter nenhuma contaminação. Coloca a etiquetinha nela para você saber que massa que é aquela, o dia que você fez, saborização e tudo certinho, e reserva ela na geladeira. Ou se você quiser congelar também, você pode fazer esse mesmo processo, congelar, pode deixar até uns 3 meses congelados, que não tem problema. Para descongelar, simples, tira do freezer, põe na geladeira ou na temperatura ambiente que você já for usar, espera ela voltar e aí você prepara. Eu já prefiro fazer tudo de véspera, eu gosto dos meus produtos tudo muito fresquinho. Máximo assim que eu congelo é fruta, né, a geleia, que aí eu preparo e já deixo pronta lá. Mas no mais eu faço tudo mesmo assim, muito próximo, para ficar fresquinho também, tá? Então, se você quiser fazer desse jeito, pode fazer que dá super certo. E dessa forma você consegue, né, padronizar a sua produção, porque você já sabe que você pode fazer esse processo de deixar na geladeira, né, uns 2, 3 dias antes de você fazer a decoração, rechear e tudo mais, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é importante a gente saber. Temperatura, é isso mesmo. Então, gente, sobre os métodos de preparo, depois a gente vai falando sobre cada um deles, qual que é a influência de cada um deles, qual o tipo de bolo que você pode fazer com cada tipo de método, né, de preparo, mas independente do preparo, né, todos esses cuidados você pode e deve ter com a massa sua de bolo, né, afinal de contas, o bolo, né, em si, 70% dele praticamente é massa, né? Quando você vai visitar um parente, vó e tudo mais, tem sempre aquele bolo ali para tomar um café da tarde, né? Um bolo de cenoura, um bolo de fubá. Então, por mais que às vezes você faz um bolo que não tem nenhuma cobertura, né? Um bolo para tomar café, se você toma esses cuidados de não evoluir muito glúten, né? De deixar ali aguardando na geladeira para o fermento não crescer demais e sumir, depois o bolo seu abaixar. Então, são cuidados que você pode ter até no seu dia a dia. Se você aí que está me ouvindo é cliente minha ou não é confeiteira, né? E tudo mais, são cuidados que você pode fazer com um simples bolo em casa para sua família, né? Isso é muito legal. Bom, então eu acho que o assunto que eu tinha para falar com vocês aqui sobre massa é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, se você faz diferente algum processo, pode mandar nos comentários também. A live, como eu já falei para vocês, fica salva lá no YouTube também, depois vocês podem entrar lá que tem bastante receita, bastante dica. É Confeitando com a Gi, o canal lá do YouTube. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E amanhã a gente tá de volta fazendo esse estudo novamente aqui com as confeiteiras memoráveis, criando esse grupo realmente de estudo, né? Para que todo mundo cresça junto, evolua, né? E sejam realmente confeiteiras memoráveis. Agradeço a todos vocês que estão aqui. Eu não consegui ler o nome de todo mundo, que passou muito rápido aqui para mim. Mas amanhã a gente está de volta às 23 com mais um tema bem bacana. E se você tiver alguma sugestão de tema, pode mandar aí nos comentários também, tá?
Beijo, beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Boa noite.